aí, ó, assim, gravando, então, para que vocês possam rever, tá? Vocês querem voltar alguma coisa? Não? Podemos iniciar? Tranquilo? Então, só para rever, ó. Não, pode iniciar. A gente vem vindo, né, da questão dos indicadores, né? Então, nós começamos lá com os financeiros. Tem que pegar, rever aqueles indicadores financeiros, tem os indicadores financeiros, tem os indicadores de marketing, tem os indicadores acadêmicos, né? Geralmente, a turma fala só dos financeiros. É porque o financeiro, ele levanta aquele de custo, né? Com o indicador de custo e com o indicador de operação, que é o que nós já vimos também numa outra aula, vocês conseguem identificar qual é o custo do aluno de vocês e vocês conseguem identificar as lacunas onde a escola poderia estar aumentando o faturamento. Porque a questão do preço é você poder identificar que, ok, eu tenho esse custo, só que eu tenho esse custo, mas se eu tenho um bom faturamento, eu de repente deixo esse custo menor em comparação ao faturamento, né? Quando a gente fala custo de versus faturamento, de repente, se eu consigo monetizar todas as paredes da escola, de alguma forma, diminuindo, de repente, o custo de marketing, porque o aluno faz divulgação gratuita, ou se, de repente, eu consigo aumentar o uso dos laboratórios, então, diminuindo o custo daquele laboratório ocioso, eu consigo aumentar meu faturamento e o meu custo, então, acaba ficando pequeno, perto do tanto que eu consigo faturar. E com isso eu consigo deixar a minha precificação sem ser tão alta. Vocês compreendem do que eu estou falando? Até aqui tá tudo bem? Porque é isso, né? Se também os meus concorrentes começam a colocar um preço muito baixo, e eu estou competindo sempre com o preço do meu concorrente, é porque ele, de alguma maneira, está conseguindo manter os indicadores de custo bem abaixo e aumentar o faturamento dele, otimizando toda a estrutura que ele tem. E isso serve tanto para escolas presenciais ou escolas online, não importa, a regra é a mesma. Tá? Então, nesse sentido, o tempo todo eu tenho que olhar esses indicadores. Tem indicador que é semanal, tem indicador que é diário, tem indicador que é mínimo bimestral, né? Tá certo? Só para vocês poderem acompanhar. Bom, aí tá. Identificamos, nós temos ali um custo por aluno muito alto e, portanto, a nossa precificação está errada. Ah, nós temos que aumentar o valor da mensalidade desse aluno. O que vai acontecer? A gente já começou a conversar um pouquinho isso na reunião passada. Acontece que se eu, do nada, aumento o valor da minha mensalidade e a minha escola não consegue mostrar para esse aluno que eu tenho um motivo para aumentar e que para ele é um ganho pagar por isso mais caro do que o mercado ou a maior parte do mercado está cobrando, se eu não conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fechar a matrícula, porque tem aquele aluno que ele vai ir para o concorrente porque o concorrente é mais barato, né? Então, a grande questão é como valorizar o seu curso para você poder cobrar mais. Então, aqui eu vou levantar algumas perguntas que, além de vocês levantarem os indicadores, vocês vão precisar entender essa questão de como valorizar mais, né? Para que a gente possa, então, chegar no preço correto, tá? Então, a questão é a seguinte, ó. Não adianta eu só subir o preço. Eu subo o preço, faço igual um monte de loja faz no Black Friday, né? Vamos subir o preço para dar o desconto, né? Ou então a gente faz aqui um parcelamento enorme para ajudar o aluno, achando que a gente, por ter aumentado o valor e agora está facilitando o pagamento para ele, a gente está cobrindo as nossas custas. E não. Porque o parcelamento de forma errada, eu vou estar tendo que tirar do meu caixa, ficar com o meu caixa, às vezes, negativo, usando o cheque especial do banco, e aí eu nem considero os juros desse cheque especial dentro do meu custo para poder fazer com que o aluno parcele, né? Então, não adianta eu só subir o valor, né? A gente não adianta, só subir o valor não resolve o financeiro, né?
Quando que a gente sobe o valor? Realmente quando o aluno entende o nosso valor, né? Então, qual que é a equação correta para você subir valor de mensalidade? Ou para você poder cobrar uma mensalidade mais cara no mercado, ok? Então, o valor alto para o aluno é aquele que ele entende o ganho percebido. Eu tenho que o tempo todo mostrar para o aluno o ganho que ele está tendo e não o valor, preço que ele está pagando. Então, para o meu aluno, eu tenho que reduzir para ele o risco. Qual que é o risco? Olha, já começa as perguntas aí que vocês têm que responder. Qual que é o risco do meu aluno se matricular no meu curso e não estar empregado ao final do curso? Qual que é o risco? 0. Vocês garantem quanto por cento? Né? Então, se você fala para o aluno, olha, eu sou uma agência de viagem, ok? Vamos mudar para vocês entenderem essa questão. Eu sou uma agência de viagem. Vocês são uma agência de viagem. Para qual país da Europa a gente vai? Vamos para a Itália, vamos para a Alemanha, vamos para onde? Para onde nós vamos? Vamos embora para a Itália? Ok. Se eu vou de avião, se eu vou de cruzeiro, se eu vou, sei lá como, de fusquinha, sabe? Aquelas viagens de trailer, né? Não importa. A questão é que nós temos que chegar lá na Itália. Então, você como agência de viagem, você vai reservar o carro, ou o assento no avião, ou o cruzeiro, ou o curso, ou o professor, ou a aula XPTO. O que importa é que no final eu vou estar na Itália, em Roma, e o aluno, além do diploma, vai estar empregado. Faz sentido isso para vocês? Sim. Uhum. Então, a gente pare de achar que só basta contratar professor, parará, e todas essas tratativas que a gente tem que fazer e são demandas reais da escola, mas a gente foca no final. E aí que entra, eu divulgo o final. Eu não, vocês entendem? Eu divulgo o final. A agência de viagem, ela divulga Roma, Itália. Ela não divulga se eu vou de fusquinha, trailer, avião, navio. Ela não divulga isso. Da mesma maneira, a escola. Da mesma maneira, a escola, né? E aí, eu tenho... Qual é o risco de eu não ir para a Itália ao contratar uma boa agência de viagem? 0. Certo. 0. Eu vou estar lá na Itália, deu problema com a passagem do avião, estou ligando na agência, resolve que eu estou aqui para embarcar. Não é? 0. Né? Resultado, claro, vou para a Itália. Acabou. Não é do tipo, né? E a experiência profissional. Aquelas imagens, fotos agradáveis, sem os perrengues chiques de viagem, óbvio, a não ser que faça parte, né, da proposta. Então, é nesse sentido que a escola também tem que trabalhar. Isso faz clara a visão que vocês têm que ter, né, do ponto que vocês têm que divulgar para o aluno, para ele criar a imagem de vocês poderem cobrar mais caro. Então, a gente vai voltar a falar do que eu já falei na reunião passada, que eu mostrei, inclusive, eu peguei aqui a folhinha. Vocês vão lembrar, ó. Deixei até aberta, peguei o caderno, fiz aqui, né? Só que agora a coluna que vocês vão ver, ela tá só em outras cores. Mas, de novo, aqui, né? É o valor que o aluno vê da escola, então ele vê um valor, ok, vou receber diploma. Só que só pelo diploma eu estou pagando muito caro. Eu estou pagando muito caro só pelo diploma. Opa, nessa escola aqui, nesse momento dessa escola, além do diploma, eu tenho emprego, eu tenho garantia de que, olha, um monte de gente já conseguiu,
né, aonde eu quero estar, porque eu quero estar na Itália, em Roma. Eu quero estar empregado, por isso que eu vou fazer esse curso. Eu quero estar trabalhando na área da saúde, então eu vou fazer esse curso aqui. Opa, então o valor que eu pago não é só pelo diploma, é pela garantia, é pela autoridade que essa escola passa, é por ter já alunos que já fizeram o que eu quero fazer e eu tenho a certeza, então é pela certeza de que eu vou estar lá na Itália, em Roma. Não importa se a companhia aérea der problema, essa agência eu sei que resolve. Então, a partir do momento que o aluno vê isso daqui, ele acredita que o valor que ele está pagando é menor. E pode ser o mesmo valor. Ah, minha mensalidade é R$ 500 nesse primeiro caso, mas ele só está pagando pelo diploma. Nesse segundo caso, ele continua pagando R$ 500, mas ele paga pelo diploma e pela certeza de que ele vai estar trabalhando na área. Percebe? Então, aqui, na cabeça do aluno, não estou falando de valor físico, né? O preço, eu não estou falando do preço, estou falando do que ele entende, né? Do que ele entende, tá? Então, para ele, no que ele entende, nesse segundo momento, os R$ 500 perto do quanto que ele vai receber é pouco. Mas, né, nesse segundo momento, os R$ 500 perto do que ele vai receber é pouco, mas nesse primeiro momento, os R$ 500 perto do que ele vai receber é muito. Então, a questão da precificação não é só mudar o valor. É você ter que fazer o aluno olhar isso. Né? Então, Ana, basta eu mudar lá o valor, porque eu percebi que o meu indicador de custo está muito elevado e eu estou cobrando errado? Não, não vai adiantar fazer isso, senão você vai quebrar, né? Então, você tem que fazer, junto com a análise dos indicadores, junto com a sua análise de precificação, fazer a valorização do seu curso. E tem 7 ações para você mexer, 7 coisas para você olhar aqui na questão de valorizar a sua escola / seus cursos. O primeiro é o seu posicionamento. E eu não estou falando de marketing aqui, eu estou falando de posicionamento. Né? Por que que eu sou a escolha segura e não só a mais barata? Não importa se eu sou a mais barata ou não, mas é o risco zero para o aluno, né? Então, entenda, tem escola que vai vender só o diploma, lembra? O que que eu vou vender? E aqui é um exemplo. Eu posso vender empregabilidade, mas eu posso vender qualquer outra coisa. Eu posso vender rapidez, eu posso vender, e assim vai. Eu posso vender rapidez e empregabilidade. Vocês percebem? Então, aqui é eu vender aquele tanto a mais, não só o diploma, né? O que que é isso? Então, eu tô aqui, perdão, passei, Anne. Aqui é você vender algo a mais. Então, você precisa pensar no que você vai vender a mais para ele, tá? Aqui o segundo ponto ainda é referente ao primeiro, mas é exatamente a transformação. Se você vai para a Itália, é como se você falasse assim, é aquela pergunta que eu faço. Você vai para qual país, né? Qual país você vai? Você vai para a Itália, para a Alemanha? Você vai só para a Itália? Você vai fazer 6 países na Europa? Percebe? Então, o primeiro momento você vende a viagem. O segundo momento dessa viagem é o que da viagem você está vendendo, né? Porque a gente tem lá o pacote lá, vai para a Itália ou vai fazer a parte só Vaticano e aquela parte, vocês entendem? Só específico. Não, eu vou para a Itália, vou para Portugal, vou para a Alemanha, vou vários países da Europa. Opa, é um jeito de vender isso. Eu vou só para a Itália, ok? O que da Itália? Percebem? Então, além de você vender algo a mais do que o seu diploma, você tem que colocar isso, essa transformação. Né? Então, emprego, promoção, autonomia profissional,
por exemplo, quando a gente fala em um curso de podologia, um curso de estética, você está vendendo não só emprego, mas você está vendendo autonomia profissional. Quando você fala em um curso, exemplo, técnico em mecatrônica, eu vendia, além do emprego, promoção, porque eu sabia que ele estaria empregado na indústria, mas que ele só se manteria lá se ele tivesse o curso técnico que desse para ele promoção. E aqui eu estou levantando algumas coisas, tá? Algumas coisas. Né? Então, exemplo do segundo pilar. Você não vai sair só com o diploma. É frase para vocês usarem aí. Você vai sair sabendo o que fazer no primeiro dia de trabalho. Você vai sair já empregada. Vocês lembram que a gente trabalhou lá no começo o mecanismo único? Uhum. Lembra? E aí, no mecanismo único, a gente trabalhava muito a questão de, ok, qual é o seu diferencial? Né? Então, ali, vocês estavam com uma consciência de que, ok, eu tenho MEC, eu tenho parará, parará, mas a gente precisa colocar algo a mais ainda. Eu sei que vocês vão listar tudo isso, mas agora é ir para a Itália, né? Você ter MEC, você ter os professores capacitados, você ter o curso, você ter essa estrutura, na verdade, é o avião. E você pode ir de avião classe executiva ou aquela primeira classe. Né? Então, tudo isso é o que vai levar o aluno para a Itália, mas de qualquer maneira ele vai lá para a Itália. Lógico que você vai listar tudo isso e vai começar a divulgar tudo isso para o aluno, porque ele também tem que escolher, né? Opa, se você quer ir de primeira classe, você tem que pagar um pouco mais. Quer ir apertado de executiva, com possibilidade de ser jogado para fora do avião caso tenha lotação, azar é seu. Né? Pague menos. Então, começa aqui a você levantar exatamente tudo, e aí eu falo tudo que a sua escola oferece para exatamente justificar o pagamento de um valor maior, né? E aqui vem, ó, vem comigo, que é o terceiro pilar, vem comigo, porque você vai para a Europa de primeira classe. Você vai agora com risco zero disso dar errado. Zero. Se der errado, eu devolvo todo o seu dinheiro. Risco zero. Não tem possibilidade de dar errado. Você vai para a Itália de primeira classe com risco zero. Então, começa a observar que são vários pontos que você precisa falar para o seu aluno. Cada escola fala isso de um jeito, não tem certo ou errado. Tem que entender a sua clientela, entender como ela entende cada ponto exatamente do que ela quer. Ana, vou trabalhar com clientela AAA que ela quer, viagem para Dubai, primeira classe. Não, eu não, vou trabalhar com recém-casados, né, que vão para a lua de mel. E aí eu posso trabalhar com recém-casados classe C, que vai só querer excursões aqui fáceis. Então, depende da clientela que você quer pegar. Né? Então, não tem certo ou errado. Você tem que entender o que é para a sua clientela o menor risco percebido. Tá? Lógico que aqui tem regras. Então, por exemplo, falando em precificação, né? Você pode colocar risco zero com uma cláusula de condição. Olha, se você fizer todas as aulas, se você tiver o diploma em mãos, se você participar do meu grupo de divulgação de vaga, se você tiver ali com o currículo do jeito que eu falo para você estar, se você colocar em prática tudo que eu falo para você fazer, você não conseguir pelo menos
um plantão como cuidador de idosos, como enfermeira, um exemplo, tá, gente? Estou aqui falando para vocês poderem exemplificar aí para vocês. Eu devolvo todo o seu dinheiro. Aí você deu uma condição. E durante o período letivo, essa aluna tem que fazer alguns passos. Se ela não fizer o passo conforme está no seu cronograma, ela já perdeu o condicional. Se der errado, você já se livrou do tipo, ela não fez. Ela não fez o que nós combinamos, ela não fez o currículo do jeito que a gente combinou, ela não enviou o currículo para onde eu falei para enviar, ela não se credenciou no site que eu falei para ela credenciar, que lá tem vaga de cuidador para toda a região. Exemplo, né? Ana, não vou conseguir achar vaga para todo mundo que eu formo. Ok, então não faça essa Roma, mas faça outra Roma. Faça, entende? Ah, Ana, não vamos para a Itália, vamos para Brasília, vamos para, sei lá, que outro lugar que queira visitar, né? Vamos para Búzios, eu não sei, percebe? Eu não sei nem valor de ser tão mais barato assim, né? Mas eu digo, né? Vamos para praia, acampar, não tenho dinheiro para hotel, vamos fazer um Airbnb, não sei, né? Não tenho dinheiro para pagar hotel, vamos fazer. Então, assim, qual é a clientela que você vai usar? Qual é o lugar que ela vai, o que ela gostaria de ir, que é o ponto máximo? Quais as ações que ela tem que fazer? Se ela não fizer, o risco é dela. Se ela fizer, você fala, eu garanto, mas você tem que fazer do jeito que eu estou te falando. Você não fez, então eu não consigo garantir, né? Tá? E aí aqui, por exemplo, para ter risco zero, para que vocês trabalhem, né, com esse tipo de garantia, por que eu posso garantir que você vai estar empregada ou que você vai estar trabalhando na área de alguma maneira? Porque já no primeiro módulo eu tenho essa disciplina XPTO que você já consegue emprego informal. Então, você está lá comigo 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano, que é o seu curso técnico, não importa qual curso técnico for, de qual área for, no primeiro módulo, no primeiro bimestre, se possível, eu já coloco uma disciplina que, na verdade, é um curso profissionalizante que já dá para ela uma profissão. Exemplo, lá, de curso de mecatrônica, ele vai se tornar eletricista residencial, e ele pode ser um marido de aluguel, né? Se eu for lá, sei lá, de podologia, eu posso colocar para ela ser manicure, né? Se for para saúde bucal, seja auxiliar, né? O de enfermagem, cuidador, eu estou falando cuidador, eu estou dando um exemplo. Por favor, vocês que são entendidas da área, vocês têm, vocês podem pôr mais de um, né? E aí, o contrato tem que estar claro, com a condição, as exigências, o que é combinado, né? O cronograma. Então, eu tenho passo 1, passo 2, passo 3, para ela chegar lá na Itália, ela tem que tirar visto ou não, ela tem que estar com o passaporte dela, ou só o RG basta, a mala, tem todo uma exigência, né? Senão ela não vai embarcar, ela tem que estar tantas horas antes no aeroporto, senão ela não vai embarcar, e não é erro nosso. Né? Eu só garanto que você embarque se você tiver com todos esses itens feitos, senão não vou garantir que você embarque, porque tem a companhia. Eu não posso garantir só emprego se você não fizer tudo o que eu estou te falando. Tá? Então, eu tenho um cronograma e regras extremamente transparentes para avaliar isso, né? Não estou conseguindo, por N dificuldades minhas, eu não tenho noção espacial de quanto seja 23 quilos de mala. Senta comigo aqui, faz uma chamada online, uma aula de reforço comigo e me ajuda nesse sentido, me ajuda. Então, você senta com a aluna, fala, ok, além de tudo isso, além de a gente ter
toda essa estrutura, se você tiver com problema, a gente consegue ter acessibilidade ali para você. Não estou falando só de acessibilidade estrutural física, né? Mas eu estou falando desse contato. Exemplo, temos em sala de aula tarde com o coordenador, ou café com a coordenação. Por quê? É para ser acessível. E aí tem as fotos, né? Tudo no mural com foto, tudo nas redes sociais com foto do que vocês fazem, né? Porque aí você consegue, na hora da venda, mostrar isso. Fora que esse aluno, de repente, se já está acompanhando você nas suas redes sociais, no seu site, ou mesmo no que ele entra para fechar a matrícula contigo, para te conhecer, ele começa a ver, nossa, que legal, aqui tem reuniões do coordenação, olha que fácil acesso, a direção com os alunos. Né? Ele nem precisa saber que são alguns alunos, porque são os alunos monitores da sala. Né? Ele sabe que, de alguma maneira, está ali. Então, e isso é um ponto, às vezes as escolas não são tão acessíveis assim, né? Isso é um ponto para mostrar. Outro ponto, você vai realmente mostrar tudo isso. Então, olha, eu te levo para a Itália de primeira classe, sem risco para você, e está aqui comprovado, ó. Né? Você percebe? Então, esse é um ponto para vocês colocarem aí, né? E aqui, cada objeção tem que ser mostrada. Quais são essas objeções, né? Os alunos empregados, como ela era antes e depois, quantos concluem? Quantos concluem? Tem um concorrente nosso que falava assim, tantos alunos matriculados. Aí depois, tantos alunos formados. Eu olhava e falava, ué, mas é só 50%. Ele teve evasão de 50%, porque ele está formando, entendeu? Então, eu comecei a mostrar. O aluno chegava lá na minha matrícula, lá para fechar a matrícula, eu vou ir ver outro preço. Eu falei, olha, pois não, o senhor pode ir lá na outra escola, realmente é mais barata, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O senhor pode ir lá. Aí eu vou mostrar mais uma coisa para você, que eles não mostram, eles só vão mostrar o valor. Mas olha, ele acabou de postar. Olha que lindo, ele matriculou um monte, mas olha a quantidade de aluno que se formou. Nossa, metade só. Agora, isso não ocorre na minha escola. Na minha escola, eu tenho 88% ou 90% fica comigo. Empregado. O senhor que sabe. E o senhor vai pagar só R$50 aqui mais caro por todo esse valor. Percebe? Então, a minha conversa na hora da matrícula já mostrava valor agregado ao preço que não era o mais barato. Então, quanto que dentro da sua conversa, no ato da matrícula e no andar da sua escola, você está divulgando esse fator diferencial seu. Né? Então, para cada objeção, para cada dificuldade, você tem que ter uma imagem clara ou um recurso para que o seu pessoal de vendas use na hora diagnosticada a objeção. Isso é interessante. Pode falar. Não, eu estou dizendo para ela, isso é interessante fazer um print. Mas ela está salvando, né? Tô gravando, mas pode printar, também acho, Rubia. Pode, viu, Sueli? Pode printar mesmo, porque realmente é bem por aí. Isso aqui vocês vão ter que trabalhar mesmo. Isso aí é muito interessante para a gente começar a analisar isso aí. Sim, bem por aí. Aí aqui é o seguinte, ó. O aluno chega e fala assim, eu não tenho tempo para fazer esse curso. Não tenho tempo. Então, você vai estar, então, mostrando que alunos que também não tinham tempo deram um jeito para estar trabalhando, né? Aí, e flexibilizando o horário e finalizando.
Você vai falar, olha, a minha turma, que a gente já conversou disso também, o grau técnico faz isso. Turma manhã e noite, meu aluno que pode vem de manhã e de noite faz mais rápido, o aluno que não pode de manhã vem à noite, o aluno que não pode vir à noite vem de manhã, e ele vai fazendo e vai acompanhando no período que ele tem, né? A gente chegou a conversar, né? Sim. Dessa possibilidade. Não tenho dinheiro, então pera, mas você pode, de repente, em vez de fazer o pagamento da mensalidade que coincide as 6 disciplinas, você vai fazendo uma disciplina, e aí a hora que você completa as 21 disciplinas, você recebe o certificado. Então, você pode pagar por crédito disciplinar. Ou eu posso parcelar, ou olha, você tem a campanha do amigo, você chama aí 5 pessoas matriculadas aqui, eu te dou a mensalidade, enfim, né? Então, quais são as dúvidas ou dificuldades que eles têm e como você vai agir para solucionar isso? Olha, mas será que a sua escola é séria? Não sei. Vai lá, veja no Google. Olha a minha pontuação aqui no Google. Olha aqui, eu estou aqui no Stack, né? Será que realmente é válido o meu diploma? Pode ligar lá no Corém. Tá aqui, grava um vídeo de você ligando no Corém. Oi, tudo bom? Eu sou aqui, a Sueli, eu tô ligando aqui para perguntar. E lá no Corém, você não fala que você é diretora nem nada. Eu tô ligando aqui porque eu quero saber se a escola é válida. Eu posso fazer e depois tenho direito à carteirinha, né? Grava o vídeo, põe ali nas redes sociais, tá? Entende, Rubia? Põe lá o vídeo, ó, eu vou, entende? E grava em áudio, né? Faz tempo que eu não estudo, eu já esqueci tudo, eu não sei nada de matemática, nada, não vou saber nada, tem que mexer com quantidade de remédio, não vou saber fazer esses cálculos, eu não sei nada. Fica tranquila, a gente tem aula de reforço, nós temos aqui um sistema, um método da escola, método XPTO, então você tem o nome do método, lembra? A gente lidou com isso lá no como que chama? No mecanismo único, né? Então, aqui você começa a resolver problemas para que você fale, não, o meu preço não é um dos mais baratos, mas acontece que eu resolvo tudo isso daqui, né? Ai, mas eu não vou ter tempo para fazer o estágio, de jeito nenhum. Não vou ter tempo. Aí você fala. E aí você tem vídeos que vão mostrar os alunos que passaram com a mesma dificuldade e resolvendo cada um desses problemas, né? A gente pode até fazer depois um encontro falando mais sobre como que eu faço esses vídeos, tá? Mas eu tenho que levantar quais são, né? Então, a prova social, o print do seu aluno, é aquele aluno que se formou, que você resolveu todas as dúvidas e as dificuldades. Então, é uma prova social, pelo menos, né? Um vídeo, uma postagem para cada uma dessas dificuldades. E isso eu estou levantando a grosso modo, porque conforme você vai conversando com o seu aluno, que já é formado, você vai conversar lá com ele, fala, viu, fulano, mas então, qual foi a sua maior dificuldade? Quando você veio se matricular aqui, que medo que você teve? Pergunta, gente, é sério? Pergunta para ele. Não tem outra maneira de você ir levantando essas ideias. Não tem outra maneira, né? Ah, eu fiquei em dúvida de fazer esse curso ou o outro curso. Aí você vai levantar. Por que esse meu curso é melhor do que o curso X? Ah, eu não sabia. Ano passado, a gente fez uma roda de conversa. A gente chamou alguns professores e alguns ex-alunos nossos, e também a gente pegou uma aluna que está estudando e que já estava trabalhando, e a gente fez um bate-papo entre os alunos da turma com essas pessoas, para colocar essas coisas assim, para tipo, mostrar para eles o que os professores, como enfermeiros, esperam deles quando chegam lá no campo de trabalho. E, por exemplo, para os alunos que ainda estão estudando aqui, que já estão trabalhando, o que estão sentindo de diferença, né, de dificuldades, né? Que eles encontraram no primeiro dia de trabalho, por exemplo. Né? E os alunos que já se formaram, a gente fez isso com uma turma aqui, foi bem produtivo. E aí ficou gravado? Não, pior que não.
Numa dessa é importante gravar, pede autorização de divulgação, né? E de repente faz cortes, tá? Faz cortes, né? Ou repita isso, aliás, semestralmente, de repente, né? 2 vezes ao ano. Tem turma de sábado ainda que a gente não fez. Tá? Faça. É importante, até porque o mercado muda. Né? O mercado muda, de repente você pode estar com alunos aí que queiram mudar de profissão, ou de repente pessoas que já estão trabalhando na área e que queiram o diploma. São necessidades completamente diferentes. Ela não vai querer emprego, ela vai querer o diploma. Né? Então, isso também é uma questão, né? Que você tem que estar sempre avaliando quem é que está se matriculando. Né? Porque ele pode, num primeiro momento, a maior parte está querendo casa própria, carro novo, mais dinheiro para a família, diploma, né? Ou emprego, quer reserva para o futuro, quer uma profissão, quer uma promoção, sei lá por que ele quer, né? E isso vai variando conforme o período, e você vai observando, de repente, o mercado, né? Por exemplo, essa nova geração não está pensando em casa própria. Há 20 anos atrás, a gente queria carro e casa. Né? Então, a questão vai mudando. A demanda de cada geração, de cada classe também. E a gente tem que ir descobrindo como que... o que eles querem e como que a gente resolve o problema, né, que surge. Tá? Um outro pilar aqui, quinto pilar, é essa experiência, né? Quando você tem ali uma experiência para classe A, você vai cobrar mais, né? Você tem um atendimento melhor, uma clareza de comunicação, calendário, material organizado, professores. Agora, o ideal é você ter um atendimento ou tudo AA com um indicador de custo baixo, para que você mostre isso para o aluno e ainda tenha autofaturamento e lucro, né? Então, a grande questão é você poder estar mostrando essa experiência AA para o seu aluno, mesmo ele sendo uma classe normal, vamos colocar assim, né? Mostrando para ele o quanto que vai agregando valor. Percebe do que eu estou falando, né? Sim. Que é a experiência. Olha, aqui nós temos roda de conversa, nós temos troca de experiência, nós temos, né, um grupo, enfim, uma comunidade, sabe, é o que a gente comentou sobre as faculdades, né, a Link e a Soberana, que é o que eles estão fazendo como experiência. Os alunos gostam de ficar lá, tem academia, tem lugar à tarde para eles ficarem, tem coworking para eles ficarem ali, né? Então, a Soberana, como a área da saúde, como dentistas, né? Eles têm um espaço para já ir fazendo a primeira clientela. Então, o quanto que a sua escola pode ofertar para esses primeiros alunos fazerem a própria clientela, né? E aí tem a escada, né? De produtos que a gente também conversou, que não dá para simplesmente aumentar o preço sem mostrar para o aluno essa jornada dele. Ah, ok, eu vou lá para a Itália. Tá, da Itália, quais são os lugares específicos que eu vou? Né? Eu quero ter uma boa experiência, né, que é o pilar daqui, o quinto pilar, e eu quero visitar, sei lá, na Itália, eu quero visitar o Vaticano, a Fontana di Trevi, né, que ela é assim, né? A fonte, isso, enfim, eu não lembro mais muito tempo. Enfim, as coisas que tem lá, né, o Coliseu, enfim. Ah, vai comprar o ingresso? Vai comprar o ingresso? Quais são os ingressos que você quer, né? Ah, tem um ingresso que vai te dar só essa visitinha, tem um ingresso que vai te dar tudo, tem um ingresso que é comida e chá, não sei o quê, enfim, né? Então, quais são os ingressos que você vai cobrar? Você só vai cobrar o ingresso, você vai cobrar o transporte, né, o translado? Então, você vai juntando produto no produto para aumentar. Vai juntando o produto no produto para aumentar o seu faturamento. Já é cliente seu. Então, você não vai vender um único produto, porque o primeiro produto é onde está o seu custo. O segundo produto,
o seu custo vai diminuindo, porque não tem mais o custo de aquisição do cliente, o custo do marketing, né? Então, vai aumentando o seu lucro conforme você vai ofertando mais produtos a esse mesmo cliente. Então, é interessantíssimo vocês terem extremamente definida essa jornada do aluno, né? Então, ele vai fazer um curso técnico, depois ele vai fazer algumas disciplinas a mais, ou ele vai, de repente, fazer algum pós-técnico, ele vai fazer uma graduação, não sei. O que eu vou ofertar para que esse aluno fique mais de um curso comigo. Mas para isso eu tenho que entender muito bem o que ele quer, o desejo, as dificuldades, eu tenho que listar esse aluno. Não tem como, né? E aí eu coloco, mas por que é comigo e não com a outra? Opa, peraí, nós temos tantos anos de escola, não é uma escola agora, né? É uma escola que tem todo um histórico, e isso aqui tem que estar muito claro. Você pode observar várias empresas, supermercados, eles colocam, inclusive, fotinho da primeira unidade, fotinho né, de como era, como é agora. Então, eles fazem ali, né, as fotos. Para quê? Para mostrar tempo, para mostrar o quanto cresceu. Opa, eu quero estar junto dessa empresa que está crescendo, que está se modificando, que é atualizada, mas que tem um histórico, que não é de um primeiro ano, segundo ano, né? Então, é tempo de mercado, regularidade, credenciamento correto, né? Aqueles documentos todos do Ministério da Educação ali postado, conhecimento da legislação do que pode, o que não pode, fala segura, o aluno está com alguma dúvida ou com alguma dificuldade, eu tenho coisas para sanar essa dificuldade, eu tenho reforço, eu tenho conversa mensal com os alunos, né, a coordenação com os alunos, eu tenho professores capacitados, então põe lá a foto do time de professores atualizados, o melhor professor do semestre, sei lá, como que vocês podem estar, inclusive valorizando a equipe que vocês têm, né, o McDonald's faz isso, melhor funcionário do mês. Esses dias eu estava falando disso, de pegar e fazer o melhor aluno por turma. Na formatura, por exemplo. Qual foi o melhor aluno da turma? Aluno destaque, né? Um aluno destaque, no caso, né? Sim. Eu acho que isso seria... A gente estava falando talvez... E isso é simples, hein, gente? É um porta-retrato, o cartaz dela, só que sempre peça autorização de imagem, tá? Ali no contrato, às vezes, já pode colocar uma cláusula. Nós temos o contrato já. Então, pronto, já está assegurado, né? E aí, um passo aqui para vocês refletirem, printa isso daqui, porque é exatamente disso que eu estou falando para a gente poder conversar daqui 2 semanas, então. Então, qual o problema real que o meu curso resolve? Né? Para qual país da Europa eu vou? Eu sou agência de viagem. O que o meu curso resolve? Né? Qual é o risco para o aluno? E como que eu posso zerar esse risco? Né? Percebe? Quais são as soluções que eu vou dar para ele realmente atingir o objetivo que eu resolvo? Eu vou dar lá, sei lá, olha, eu tenho aqui uma aula dentro do meu curso que fala sobre currículo e posicionamento profissional. Eu faço aqui, periodicamente, sei lá, experiências, vivências, que você pode criar networking, né? Eu não sei como que você consegue minimizar o risco do aluno para que ele alcance o objetivo dele. Tá vendo? O que eu faço para reduzir o risco do aluno? Onde a minha escola é profissional e onde ainda está improvisado. Isso aqui acho que é muito complicado, porque a gente tenta sempre fazer o nosso melhor, né? Mas a pergunta daqui é, qual é o gargalo hoje? Né? Qual é o gargalo? Porque alguém pagaria mais na mensalidade, né? Como que eu posso fazer? O que ele realmente quer? Tem uma faculdade de educação física
aqui da minha cidade, e olha o que eles fizeram. Eles conseguiram, falando com o próprio conselho, ao fazerem a colação, já entregarem a carteirinha do conselho. Isso é um diferencial. Educação física, né, demora. Tem toda a parte, né, da graduação, aí tem o aluninho tinha que ir lá no conselho, tem toda a demora do conselho, até chegar a carteirinha. Tinha um prazo ali de uns 2, 3 meses, que esse aluno ficava num limbo, né, não sei, estou formado, mas não posso trabalhar porque não tenho a carteirinha, e o Conselho de Educação Física, pelo menos aqui na nossa região, ele é muito ativo. Vai, realmente fiscaliza as academias, se não tiver com estágio, ou se o aluno não tiver com a carteirinha, o profissional não tiver com a carteirinha, a academia recebe multa, legal. Então, essa faculdade aqui da região, sabendo dessas tratativas aqui do conselho, entrou em contato com o conselho e falou, olha, esse mês está entrando para o mercado 30 alunos que a faculdade está formando, né, 15 de manhã, 15 à noite. Esses 30 alunos vão entrar para o mercado de trabalho e nesses 2 meses, 3 meses que vocês vão demorar para emitir a carteirinha, eles vão ficar sem a carteirinha e vão estar irregular. Já que a gente já sabe em dezembro, né? Dezembro, finalizou o ano, a gente já sabe quem está formado e quem em janeiro, final de janeiro, fevereiro, vai estar entrando para o mercado de trabalho. Vamos antecipar? Vocês conseguem em 30 dias estar com as carteirinhas desses alunos? Estou entregando isso na colação. Minha colação vai ser tal dia. E dito e feito, eles conseguiram. O aluno foi lá, pagou a taxa, fez todas as tratativas, mas a faculdade conseguiu algo mais rápido para eles. Opa, que diferencial. Né? Às vezes... Nós aqui praticamente fizemos toda a inscrição para os alunos no Porém. Depois eles só vão buscar a carteirinha, aquela coisa de levar. Hoje é digital, né? Você faz tudo, depois, para receber a carteirinha, você tem que levar a documentação original lá em mãos, né? E o seu concorrente faz isso? Não tem um concorrente aqui na cidade. Aqui na cidade não tem concorrente, mas assim, a gente começou, no início a gente não fazia isso, mas a gente começou a perceber Eles têm dificuldade, a dificuldade que eles têm de entrar no site, de procurar documentação e transformar um documento em PDF, que hoje eles não sabem muito. Então, tudo isso a gente começou a orientar e a acompanhar, fazer, ajudar mesmo, né? E vocês divulgam essa facilidade? Claro que não. Né? Então tá aí uma coisa, percebe? Porque não é para que todo mundo faz. Tem uma história que eu falo muito, que é muito bacana, né? A turma casa, daí casou, casadinho de novo, aí vai lá um deles, né? Sempre tem um que levanta mais cedo e faz todo o café, né? E põe a mesa, chega uma hora que isso passa a ser obrigação. Espera um pouco. Vai casar lá de novo para ver se vira obrigação. Hã? Então, é uma questão que tem que saber divulgar, né? Tem que saber divulgar. Ó, eu faço isso, mas espera. Né? Então, é a questão. Parece que é obrigação porque você está fazendo já há um tempo, mas não é, é um diferencial, é diferente. A gente faz e nem percebe, às vezes, dos favores que a gente faz para eles, do que a gente, né? Tá ajudando. É automático, né? É automático, exatamente. É disso que eu ia. O exemplo que eu disse quis falar exatamente. Você vai fazendo tão automático por tanto tempo que parece que é normal e é obrigação. Espera um pouco. Né? Eu já faço, sabe o que eu faço? Às vezes, quando eles me perguntam, eu já entro no site do Porém, já printo todas as telas, mando passo a passo, já vou preenchendo, vou escrevendo o que tem que fazer em cada lugar e já mando para eles o passo a passo tudo. É um diferencial. Percebe? É um grande diferencial. Então, só que tem que saber divulgar isso aí, né? Tem que saber divulgar, porque senão vocês vão... vocês estão... se ele não conseguir enxergar isso, se você não conseguir mostrar isso para ele, ele vai estar achando que está pagando muito, porque simplesmente você não está falando tudo que você faz. Também tem isso, né? Então, se você não consegue responder, ainda não está pronto para subir o preço. A partir do momento que você começa a listar as coisas que você pode ofertar para que ele entenda que você não dá só um diploma, que você dá tudo aquilo lá a mais, né?
Aí você está pronto para subir o preço, tá? Então, tem isso aqui, né? Então, o preço é uma consequência dessa gestão toda que vocês vão estar fazendo. Não adianta, gente, por favor, aumentar preço, tá? E aí você vai fechar, porque eles não vão pagar sem você convencer o aluno, entendeu? De que você tá com esse preço, mas você está entregando muito mais do que isso, né? Você vai, se você não conseguir convencer o aluno que você está entregando muito mais do que o preço que você está cobrando, ele vai estar achando que está pagando muito e recebendo pouco. Você tem que realmente saber divulgar isso, né? E aí tem uma coisa que a gente teria que estar trabalhando, que eu quero trabalhar com vocês depois, mas é isso. O tempo todo, você tem que revisitar o seu posicionamento no mercado. O tempo todo você tem que revisitar. Porque senão ele pode cair simplesmente assim. Ele pode mudar, né? Você acha que você está lá sendo a primeira do mercado na sua região, aí vem uma outra empresa, uma escola, copia tudo que você faz e ainda faz mais um pouco, pronto. Vem com os 2 pés na porta e põe você lá em terceiro lugar. Tá? Então, o tempo todo tem que estar revisitando o seu posicionamento para que você possa estar vendo aí as coisas. Agora, eu queria de vocês aqui, né? Hoje, quais são os bingos de hoje? Quais são as postagens nas redes sociais ou internamente que você aí vai ter que fazer? Assim, já de cara, que você falou, meu, mas eu entrego isso, eu entrego isso, eu entrego isso. Além dessa da carteirinha. Nenhuma mais? Não, para se pensar, tem muitas a mais, eu acho. Dá para fazer muita, mas aí tem que pensar. Agora pega a gente meio de surpresa, a gente não se... Sabe por quê? Às vezes, vocês já até colocaram aqui, e vocês não perceberam, né? Então, quando você fala, ó, eu tenho já alunos que eu posso colocar, professores que eu posso colocar ali no meu mural, e isso eu posso fazer ainda essa semana. Ainda, é coisa para fazer essa semana. Eu estou falando que é um print, é impressão no Word. A nossa questão assim, ó, de emprego é 90%, tá? Dá para empregar todo mundo. Gente, de verdade, é pensar no sentido assim, ó, Ana, eu posso colocar essa porcentagem de emprego, eu posso colocar a melhor aluna, posso colocar o melhor professor, eu posso já colocar a questão da carteirinha que a escola faz. Já são 4 itens que, no mínimo, eu poderia fazer um mural com isso essa semana. E eu já poderia passar isso lá para o meu pessoal de marketing, para eles fazerem alguma postagem essa semana, porque hoje é só terça-feira. Essa questão ali de quando o aluno não está conseguindo me fugiu o tempo agora. O que a gente faz ali é reposição, né? Reposição de alguma disciplina para o aluno, a gente acompanha o aluno, aconteceu isso, aquilo, não passou nessa disciplina, não alcançou. Então, a gente dá todo esse apoio para ele, sabe? Então, isso também acontece bastante. Sim, é bem por aí. Então, nesse sentido, só para a gente finalizando aqui, que eu tenho já uma reunião às 4, a gente revê, então, aí esses conteúdos com vocês, tá? Veja, e assim, não é porque a gente não vai ter, então, a reunião da semana que vem e da próxima, que vocês não podem ligar aqui no WhatsApp e falar, Ana, estou com essa dúvida. A gente fica à disposição de vocês no WhatsApp. E eu vou deixar gravado isso aqui lá na plataforma também, aí vocês conseguem rever, tá certo? Certo. Tá bom, gente? Então, tá bom. Gente, um abraço para vocês, então. Tá bom, obrigada, Ana. Tchau, tchau. Tchau.